Elas criam, elas movem o mundo que se quer, elas criam. Sou amazonense, nascida em Manaus, criada em Manaus, né? Criada nesse território úmido, caloroso. Minha mãe é Maria Aldenora, meu pai é o seu José Ribamar. Passei por toda a experiência de que uma criança viada pode passar, né? E enfrentar. Eu sempre precisei ser um tanto estratégica, assim, para conseguir ultrapassar essas violências, né? Para conseguir fugir dessas violências. Olá, aqui quem vos fala é Rafael Lázaro. Sou educadora bilíngue no Museu Afro-Brasil Manuel Araújo. Hoje estamos estreando nossa série de podcasts que compõe nosso programa audiovisual do ano de 2025. Com a temática Ancestralidades Femininas, o programa deste ano contará com episódios no formato de audiovisual e de podcast. Para isso, convidamos artistas e pesquisadoras que possuem produções que dialogam com a nossa proposta. No episódio de hoje, convidamos Rafaela Kennedy. Elas criam, elas movem o mundo que se quer. Elas criam, elas movem o mundo que. Elas criam, elas movem o mundo que se quer. Elas criam, elas movem o mundo que. É com grande alegria que a recebemos no estúdio para compartilhar com a gente um pouco de sua perspectiva enquanto artista visual. Rafaela Kennedy é uma artista visual amazônica, cujo trabalho desarruma imaginários hegemônicos, escrevendo através do corpo-território histórias que o projeto moderno tentou apagar. Sua prática entre fotografia, imagem, magia e testemunho de vida tensiona os apagamentos epistêmicos de populações originárias e negras, convertendo estigmas em narrativas de afeto radical. No primeiro semestre de 2025, estreou a exposição Proteção no Museu Afro-Brasil, uma série fotográfica onde seu corpo travesti recebe a bênção de sua mãe pentecostal, criando uma iconografia do cuidado trans que atravessa dogmas religiosos. Sua trajetória inclui participações no 38º Panorama da Arte Brasileira, organizada pelo MAN, São Paulo, com as séries Rebojo, Amoré e Breada, em colaboração com Labo Young. Além das exposições em Invenção dos Reinos, que aconteceu na Oficina Brenan em 2023, e Um Espelho na História, na Galeria Almeida e Dale, de 2022. Rafaela foi premiada com o Woman Artist Residence Award na Feira Zona Maco, no México. Sua pesquisa articula crises ambientais, memórias apagadas e a construção de espaços de respiração para corpos dissidentes. Então, gente, vocês estão percebendo aí que a Rafa, né, ela é babadeira. Ela é uma artista visual que tem aí já uma grande trajetória e com bastante fundamento. Muita coisa essa bio, tá, Rafa? É até difícil de ler. Mas eu fico muito feliz de perceber aí a sua trajetória. Então vamos começar, né, esse nosso episódio de hoje, babadeiro aí, com duas travestis. É um episódio de travesti pra travesti, né? Tô muito feliz. Tô, assim, emocionada. Então, né, boa tarde, Rafa. Boa tarde. Eu espero que você esteja bem. É um prazer pra mim, que é inenarrável estar aqui com você hoje. Eu esperava que o dia estivesse mais bonito, mas tá um pouco chuvoso, tá um pouquinho frio, né? A chuva veio. Segunda-feira pós-feriado. Mas amanheceu ensolarado, foi ótimo. Foi ótimo, né? Verdade. Eu queria agradecer, antes de tudo, o seu aceite, a sua disponibilidade para tirar esse tempinho, para conversar comigo, né? Tá em conversa, em diálogo com o educativo, com o Núcleo de Educação do Museu Afro-Brasil. Acho que é um trabalho muito importante esse que a gente faz de abrir espaço e também ter a oportunidade de conhecer os artistas que estão expondo no Museu Afro.
E aí eu gostaria, com isso, né, de reiterar a importância de ter você. E ter o seu trabalho artístico como parte da programação do acervo, do museu, e agora da programação do Núcleo de Educação. Chique, eu tô assim muito feliz, é muito bom poder chegar num espaço como esse e ser recebida por uma outra travesti assim. E como isso é valoroso, bonito, né? Tanto para um começo de segunda-feira e exusíaco, né? A gente aqui desenvolvendo esse lugar da comunicação, né? O que mais exusíaco do que um lugar de comunicação? Então, Um elan, né? um elan, me sinto assim extremamente honrada por ser recebida por você aqui. Enfim, de se reencontrar nesse espaço acho que de dignidade mesmo, né, de troca. E esse afeto que existe aí entre esse nosso lugar de reconhecer as nossas conquistas, né? De chegar aqui num lugar de conquista. Então é realmente gratificante poder iniciar essa conversa aqui com você. Ai, gente, pra quem tá aí ouvindo, a Rafa falou que a gente tá se reencontrando, né? Porque nós nos conhecemos já há algum tempo. Nós nos conhecemos, eu acredito que foi em 2018. Eu lembro que foi junho, mais ou menos, em Campinas. Quando o Ateliê Transmoras estava, né, se constituindo, se fortalecendo. E eu fui Sim. convidada para conhecer o ateliê, e nesse dia eu conheci a Rafa, conheci a Vicenta. E Foi você muito falou bom. que tem bastante coisa nessa bio, mas tem coisa que ainda nem coube nessa apresentação, né? Que é esse meu lugar de atualmente ser vice-presidenta de uma associação, né, liderada por travestis. Mas que não tá aí, mas que faz parte, tá totalmente atrelada, assim, a artista que eu sou e o que me formou. Fala pra gente o nome da associação. Chama Ateliê Transmoras. Gente, pra quem não conhece, procura no Instagram. Na verdade, eu vou repetir aqui só pra fazer uma correção. O nome da associação é Transmoras. Transmoras. Isso. Boa. Eu amo as Transmoras. Correção de marca só. Sim. Então, assim, eu acho que é um grande… É um ganho, sabe? Pra gente, enquanto instituição, pro Museu Afro. Ter o seu trabalho. Porque a sua chegada, ela enriquece a nossa dinâmica, nosso fluxo. Inclusive, né, quando uma travesti chega, né, num lugar como esse… Como eu fui a primeira travesti a chegar no Museu Afro Brasil, trabalhando como uma funcionária, como uma colaboradora, você é a primeira travesti a fazer essa exposição, né, individual aí com a gente. Sim. E quando você chega, você muda tudo. A gente muda, né? Aham. Não tem como. não A tem transição é É inevitável. inevitável. Então você que é uma travesti de ascendência indígena e negra, né? Amazônica, amazonense. Sim. Uma artista com uma produção muito sensível e sólida. Eu acho que você tem muito para contribuir com o nosso debate. E o tema que a gente está propondo no nosso programa audiovisual, que é, né, ancestralidades femininas. Afinal, né, a ancestralidade indígena e negra faz parte da sua investigação, da sua pesquisa, da sua vida. Lembrando, né, que você é a primeira travesti a expor, a fazer a sua exposição individual com a gente, mas você já tinha uma obra no acervo. Sim. Antes de chegar com essa exposição, né? Aham. Que é uma obra muito bonita, inclusive. Uma das mais preciosas. Vasques Eterna. Esse é o título. Esse é o título da obra. Ela faz parte dessa série que acredito que é uma homenagem à minha mãe, né, de terreiro, à minha cuidadora, né, que me acolheu, né, que me levou para esse lugar do cuidado, da espiritualidade, atravessando e
me fazendo ressignificar toda a minha perspectiva em torno do que eu sabia sobre terreiro, sobre candomblé. E acabou que naquele espaço eu realmente encontrei um lugar de cuidado, de família também. E de espiritualidade mesmo, assim, real. Então, aquela obra, ela é muito preciosa porque eu admiro muito a Gil Vasques, assim. Ela foi e continua sendo uma grande referência do que eu compreendo enquanto travestilidade e do que eu acredito, assim, enquanto vida mesmo. Ela é essa representação para mim. A Jo é maravilhosa. Ela Conheço. é. Então estamos falamos agora dessa obra que já fazia parte do acervo quando a Rafa foi convidada para fazer essa exposição, né? Que foi comissionada pelo Museu Afro. Ela fez parte de uma exposição que estava dentro da programação da Feira Preta. Eu não No lembro museu. exatamente o nome da exposição e nem do curador. Era o Nabor. Era o curador. Nabor. Era o Nabor, conheço. Total, Sim. sim. Foi muito importante. Foi muito linda essa exposição e a sua obra muito forte. Aham. Ver a Gil ali, sabe? Com aquele galo. Sim, Ai, fez total maravilhoso. sentido, assim, aquela obra tá ali. E por isso também eu acredito que o desejo de que ela permanecesse ali. Porque eu acho que traz tanto sentido e é tão significativo poder tê-la nesse lugar e com esse cuidado que eu acredito que o museu esteja tendo. Bom, acho que aí começa, né? Uma bonita história, né? Um relacionamento com o Museu Afro. Sim. E eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, como que você chega, né? De onde vem Rafaela Kennedy, quais são suas origens, sua trajetória, como que se dão seus processos artísticos nesse eixo Amazonas, São Paulo, outros estados, outros países, até que você chega no museu, né? Você gostaria de falar um pouquinho pra gente sobre isso? Lógico. Com certeza. Eu amo recapitular essas histórias, porque eu acho que elas me dão mais força, assim, no agora. Então, eu sou a Rafaela Kennedy. Isso, se apresenta. Se Sou quiser. amazonense, nascida em Manaus, criada em Manaus, né? Criada nesse território úmido, caloroso e criada por uma mãe. Minha mãe é Maria Aldenora, meu pai é o seu José Ribamar. Fui criada nesse território durante 18 anos. Passei por toda a experiência de que uma criança viada pode passar, né, e enfrentar. Então, eu acho que isso me formou de alguma maneira porque eu sempre precisei ser um tanto estratégica, assim, para conseguir ultrapassar essas violências, né, para conseguir fugir dessas violências. Então, me criei em Manaus até os 18 anos. Na minha adolescência, participei da igreja evangélica, né? Fui levita, dançarina. Eu amo. Vivi tudo, assim, intensamente, como uma boa escorpiana poderia fazer. Até chegar naquele ponto que a gente entende que nós não somos corporeidades compreendidas dentro desses espaços, né? E levou muito tempo para eu entender que, querendo ou não, essa instituição, que é a igreja, faz um papel fundamental dentro das periferias, né? Que é o espaço do acolhimento, da arte, né? Do choro. Só que daí, no meio disso tudo, vem muita culpa, né? E aí foi o lugar da culpa que me afastou, porque como eu poderia me sentir culpada
pelos meus próprios desejos, ou por ser ou por ser afeminada, né? Ou por querer dançar que nem uma garota naquela época. Inclusive tem uma cena muito vívida desse momento da igreja, que é o momento que eu fiquei trancada dentro da igreja, sozinha, Meu Deus. num domingo, porque a gente fazia ensaio de dança e a gente tinha uma salinha que eu vivia arrumando. Eu adorava arrumar aquela sala, esticar tecido colorido, varrer, deixar tudo arrumado. E aí acabou que eu fiquei lá arrumando e todo mundo saiu e me deixou trancada na igreja, no meu bairro, lá no Coroado, em Manaus. E aí quando eu saí da sala, a igreja estava inteira arrumada, preparada para o culto de domingo, e eu sozinha na igreja. E Você nessa tinha quantos anos, você lembra? Eu devia ter uns 15 anos. E nesse lugar de eu ser dançarina e ter que performar a coisa do gênero masculino, né? Tinha uma limitação dos movimentos, dos braços, de como você jogava, né? Só que tinha uma boneca dentro da igreja que ela era, assim, minha ref do que eu queria ser. Tipo, uma bailarina. E aí, essa minha igreja, ela tinha o púlpito, que é onde os pastores ficavam, e tinha um outro púlpito em cima, mais acima, assim, que ficava no segundo andar, no primeiro andar. Você subia para dar a volta, para conseguir acessar esse espaço, que era onde as levitas ficavam. E aí, quando eu me vi sozinha naquela igreja, as cadeiras todas arrumadas, eu falei, agora é o meu momento. Não acredito. Jura, eu subi no púlpito, dancei. Vixe, joguei o braço, levantei a perna. Foi a própria Levitar. Girei, levitei assim e realizei aquele desejo de quebrar esse lugar rígido que o meu corpo estava colocado naquele espaço. Então, isso me formou assim também, né? Fez parte da minha história. Então, eu vivi esse momento ali em Manaus e toda essa coisa do medo também, né? Que a gente sente quando a gente percebe que ser diferente, né? Acaba sendo um perigo, assim, até dentro da própria família. O medo da rejeição e tudo mais. Então, eu passo por esse período e tal, compreendo que eu só vou conseguir viver plenamente, no sentido mais amplo do que eu poderia ser, quando eu alcançasse o meu lugar de independência mesmo, né? De ser uma pessoa independente, autônoma. Então, eu, com 18 anos, depois de me formar no ensino médio, surge uma possibilidade de sair de Manaus com uma pessoa que eu me relacionava na época, e ela estava vindo para São Paulo, para o interior de São Paulo, para uma universidade adventista, por um motivo parecido, assim, de querer viver plenamente, né? E acabava que esse desejo de viver plenamente estava atrelado a estar longe da família. E aí acabou que eu entrei, assim, nesse mesmo barco, assim. Falei, esse é o momento. Então aproveitei essa deixa e cortei esse cordão umbilical, né? Que eu acredito que é algo que a maioria de nós, travestis, pessoas trans, acaba fazendo quando a gente se vê nessa encruzilhada, né? Do não poder ser por conta da família e do querer ser, porque é algo inevitável a gente ser quem a gente é. Então eu entrei nessa encruzilhada e fui, assim. E bem estratégica também. Na época não tinha perspectiva de me formar numa universidade. Não tenho nenhuma pessoa na minha família que é formada em uma universidade. Então isso nunca foi um lugar que eu quis alcançar. Eu só focava em ser uma pessoa independente para conseguir viver. Então acaba que a fotografia entra nesse momento, né? Que eu decido me deslocar, mas nesse decidir me deslocar eu tinha que saber o porquê, o que eu ia fazer ali, né? Então, numa dessas conversas com a Randy, que era a pessoa que eu me relacionava na época,
a gente entendeu e eu entendi que eu tinha uma certa sensibilidade com a fotografia, assim, era algo que eu gostava. Eu acho que muito por conta das redes sociais da época, né? Tudo estava atrelado um pouco à imagem. Então isso me trouxe uma perspectiva, né? Eu vou sair daqui do meu território para ir para São Paulo para estudar fotografia. Quero ter uma câmera, eu quero fazer fotos. Então eu faço essa migração, né? E aí a partir daí eu já em Barão Geraldo, na Unicamp, ali em 2016, abri um espaço, assim, né, para eu criar uma relação maior com o território. Então foi aonde eu me aproximei mais dos movimentos estudantis da universidade, mesmo sem participar, né, mesmo sem ser uma aluna da Unicamp, eu participei ali da ocupação em 2016, que era em prol das cotas étnico-raciais, expansão da moradia. Foi participando, e nesse mesmo momento eu conheci a Vicenta, né? Nessa época eu já conhecia a Vicenta. Então, a nossa colaboração começou a proliferar, né? A Vicenta Perrota, estilista, né? Trabalhando ali com lixo. E eu, fotógrafa, né? E a Manauara tava nesse meio também. Não podemos esquecer, a madrinha. Juro, a Manauara tava ali porque a gente se conheceu num bar, né? Eu não fazia ideia de quem ela era. E a gente se olhou, se cumprimentou. E ela falou, eu sou a Manauara. E eu falei, eu também sou a Manauara. Aí ela falou, não, querida, eu sou a Manauara. Eu falei, tá. Tá bom. Eu sou Manauara de Manaus. Rafaela. Então foi a partir desse encontro e a Manauara nesse lugar muito frutífero, pensando em criatividade. Eu acho que gerou esse elo, assim, entre mim, ela e a Vicenta. Essa perspectiva de produção artística. E foi com essa aproximação da Vicenta, que já ocupava ali o Ateliê Transmoras, né? Que surgiu como uma ocupação dentro da moradia estudantil da Unicamp. A partir da pesquisa da Vicenta, da costura, que fez de um espaço que estava inativo um lugar de encontro, de troca, de partilha, de descanso para pessoas trans, né? Pessoas negras. Então todo mundo acabava se encontrando ali. Então nesse momento quase uma política pública, né? Exatamente. E criando uma encruzilhada mesmo entre as pessoas que estavam dentro da universidade e as pessoas que estavam fora. Então acabou que a partir do movimento dela, da pesquisa dela, dentro da transmutação têxtil, esse espaço se tornou um espaço artístico-político muito potente, assim, né? Então foi com essa aproximação que eu fui me compreendendo enquanto uma pessoa trans. Fui entendendo que o meu gênero era outro, assim, que eu realmente não cabia naquela perspectiva de ser uma gay, né? Eu não era uma gay, nunca fui uma gay. Só que era a única coisa, a única perspectiva que eu tinha e que eu conhecia, né? E acabou que ali dentro do ateliê isso mudou. E aí quando isso muda, eu vou experimentando meu corpo, vou compreendendo as relações do meu gênero com a sociedade. E aí vou observando o lugar da travestilidade no Brasil, né? Aí minha visão vai ampliando. Ao mesmo tempo que eu estou próxima dos movimentos sociais da universidade, mais especificamente do movimento negro, que é o mesmo momento que eu passo a me questionar sobre a minha racialidade, né? Tipo, o que é esse corpo, assim, né? E aí começo a relembrar das violências. E aí fico tentando entender qual que é o meu lugar ali, né? E aí, por exemplo, participar desses movimentos
eu fotografei a primeira marcha antirracista dessa universidade, que é um arquivo assim, muito bonito que eu tenho. Inclusive está publicado em algum site. Também fiz fotos do dia da aprovação de cotas étnico-raciais, que também foi um momento assim Histórico, muito né? histórico, Muito bonito mesmo. muito bonito e que eu pude fazer esses registros assim. Então, tudo isso para dizer que esse momento foi um momento muito importante para mim, porque me formou mesmo enquanto pessoa, assim. E aí foi ali dentro do ateliê, com esse processo coletivo, que eu fui desenvolvendo o meu olhar artístico, né? Eu já fazia alguns ensaios, fotografei muita festa ali na universidade. Tive uma produtora uma época, só de fotografia de festa. Era foto e vídeo. Aí eu tinha um amigo que era acho que é Carlos, que ele me ajudou bastante nesse momento, assim. E era uma forma de, enfim, fazer aqué mesmo. Sim. Só que daí o meu olhar artístico foi começando a ficar mais apurado ali dentro, né? E o ateliê, nessa jornada que eu participava naquele momento, a partir do momento que eu entro e sou acolhida, né? Que eu passo a viver ali, assim… a gente compreende que aquele lugar é um espaço de potência também para outras pessoas trans, pessoas que estão em vulnerabilidade. Então, eu e a Vicenta, a gente decide acolher outras pessoas. A gente olha para aquele momento e fala, a gente vai acolher mais pessoas aqui dentro, porque a gente precisa fazer isso, que esse espaço não é para ser nosso, né? A gente está dentro de um espaço público, né? Fazendo um movimento artístico e utilizando desse espaço para se potencializar. Então, outras pessoas também precisam vivenciar isso. Então, acabou que a gente recebeu várias pessoas no ateliê dentro desse percurso aí de 2017, 2018… Foi quando eu conheci vocês. 2019. 2018. Uhum. Tinha momentos que tinham 8 pessoas vivendo no ateliê. Sim. Pessoas trans, travestis, negras. E acabou que ali a gente desenvolveu uma prática de cuidado, de acolhimento, de trabalho, de autonomia, que afetou muita gente. E ao mesmo tempo que a gente criava esse espaço, eu também era afetada. Sim. Né? E acabou que eu comecei a criar fotografias das pessoas que passavam por ali. Né? Porque daí eu comecei a compreender que imageticamente a travestilidade, a transgeneridade era colocada em um lugar muito marginalizado mesmo, assim, no imaginário das pessoas, né? Porque quando se pesquisava travesti, ou era uma notícia de morte, ou era um vídeo de chacota, era sempre um lugar depreciativo. Então, eu, naquele momento, estava com um desejo, assim, de reconfigurar isso, assim, né? Eu sabia que eu tinha uma câmera, fazia fotos, então eu queria construir uma outra memória, né? Para essas travestilidades, essas pessoas que estavam ali em transição, né? Que eu também estava em transição naquele momento, assim. Não binária, aquele momento, assim. Mas eu sabia que a travestilidade era algo que me constituía também enquanto comunidade. Então eu passo a construir esses registros fotográficos e acaba que eles me formam e me geram uma compreensão do ser artista, né? Levou muito tempo para eu me afirmar que eu era artista, né? Eu sabia que eu tinha um desejo de, sei lá, participar de alguma exposição, mas eu não compreendia, assim, esse lugar. E foi dentro do Transmoras que eu me compreendi, assim. Eu falei, eu sou uma artista da fotografia. Então, e aí o retrato da Gil Vasques vem nesse momento, né? Que eu tô ali registrando, a gente tá
fervilhando, borbulhando criativamente, como um movimento de arte naquele momento. Então, aquela fotografia dentro da casa dela é o lugar onde também acontece o terreiro, né? Um terreiro casa. E a figura dela ali, segurando um galo, beijando o galo, assim, é de uma sensibilidade, assim, tão forte pra mim que… É isso. E eu não gostava daquela série. Porque tinha umas coisas técnicas que eu ficava… Ai, não gosto. E acabou que eu precisei me desprender dessas coisas técnicas, assim, pra conseguir enxergar o que tinha ali de sensível. E acabou que o meu trabalho, até hoje, ainda permeia nesse lugar de me desprender dessas questões que são técnicas e acreditar mais no que tem dentro dessas camadas, dessas histórias que eu tô contando, da vida das pessoas, assim. Então, meu trabalho permeia nesse lugar. Resumidamente, foi um pouco disso, assim, que eu consegui… que eu construí mesmo, né? Foi uma trajetória. E eu sou uma artista que vem do movimento de ocupação, né? Aquilo ali era uma ocupação. Era uma ocupação artística? Era, mas não deixa de ser uma ocupação. E eu tô afirmando isso porque é importante afirmar isso. Porque só quem viveu dentro de uma ocupação sabe quais são as questões que atravessam o nosso corpo quando a gente vive dentro de uma ocupação. A coletividade, o trabalho, você não tem individualidade, né? Tudo muito coletivo, assim. Então eu sou essa artista que sou formada por isso. Isso me formou a artista que eu sou hoje. Então a obra que chega no Museu Afro carrega tudo isso, carrega toda essa história, né? E a Dil ainda é presente na minha vida. Ela é minha mãe, ela é que me cuida. Então, eu tô contando… Ao mesmo tempo, eu tô contando histórias de outras pessoas, mas… Que são também suas. Aqueles retratos também sou eu, né? Um autorretrato da minha trajetória. Então, Que bonito. foi assim que eu cheguei até ali. Tem outras coisas, assim, nesse meio, né? Porque… tem um momento que me enxergam, né? Falam, olha, esse seu trabalho aqui você tá falando uma coisa muito potente. E aí eu começo a dar entrevistas para alguns sites globais, assim, tipo, europeus, para falar sobre o meu trabalho. Participo de uma campanha da Google, do Dia da Visibilidade Trans. E aí tem um detalhe que tá relacionado ao museu, que o Hélio foi a primeira pessoa que me convidou para fazer parte de uma exposição em São Paulo, né, do Vozes contra o Racismo, que eu acho que foi em 2000 e… Ai, não lembro. Vozes contra o Racismo foi assim… Foi épico, porque foi uma ocupação gigantesca na cidade de São Paulo. E o Hélio me convidou para fazer parte. E foi o primeiro momento que eu olhei assim e senti que precisava fazer uma curadoria do que eu tava criando. Então eu compartilhei com ele algumas coisas. E ele fez essa seleção e colocou meu trabalho pelas ruas de São Paulo, assim. Então foi algo que me deu uma noção maior. E esse lugar do reconhecimento, sabe? Então eu fui começando a me perceber de uma maneira mais, né, tipo… Ei, tá acontecendo. Sim, chegou, né? Chegou. E tinha um lugar que faz parte disso também, que era… Eu estava totalmente dedicada ao Transmoras. Eu sabia que eu precisava construir aquilo. Eu sabia que o que a Vicenta pensava para aquele espaço era algo muito potente. E o que eu experienciei ali, eu queria que as outras pessoas experienciassem também. Que é o lugar do cuidado, do afeto, do descanso, de ter um trabalho digno, de você, sabe, se sentir pertencente e acreditar em si mesma, assim. Então era algo que eu queria fomentar, construir para que outras pessoas pudessem participar. E ao mesmo tempo eu estava fazendo esse trabalho fotográfico, só que estava meio aqui em segundo plano. E aí quando chega nesse momento, eu
espera, é agora. Agora. E eu converso muito sobre isso com a Ana Gisa, que ela acompanhou, assim, e ela falava: amiga, você sabe que vai chegar esse momento. Eu falava: eu sei que vai chegar. Então, quando chegou, foi tudo muito rápido, né? E aí veio a Rua, que foi uma galeria que eu fiz parte, em São Paulo, que é fundada pela IG, a Edum, né? Que foi extremamente importante, assim, pra… Nossa, de repente eu tava participando de diversas exposições, meu trabalho circulando, né? Indo pra Europa, indo pro México, né? Que foi aonde eu recebi o prêmio do Woman Artist, sabe? E numa categoria que era destinada só para mulheres. Então, isso foi bem simbólico, assim. Então, foi nesse prêmio, que era na Feira Zona Maco, em parceria com a Casa Wab, que eu fui convidada para fazer uma residência em Oaxaca, que é na região… Em Oaxaca, em Porto Escondido, que é na região costeira do México, assim. E foi essa galeria que… Esse movimento de arte que aí acabou construindo, que me possibilitou viver isso, assim. E que foi algo… No momento que eu tava ali, né? Tudo muito rápido, entendendo… Sei lá, portfólio, bio, sabe? Me construindo, assim. E ao mesmo tempo já recebendo um prêmio. E… Égua, mas tinha que ser. Tinha que ser, né? Então Sim. foi um fluxo muito… Muito bonito, assim. Tenho muito orgulho e… Sou realmente muito grata por esse momento, porque me possibilitou expandir, né? Me perceber mesmo enquanto artista. Ter um lugar que me fomentava. Então, isso também fez parte, assim, de tudo. Vixe, aí várias histórias nesses meios. Poderíamos ficar aqui até amanhã, né? Garrafas Falando. quebradas. Teríamos que abrir uma garrafa de vinhos Juro. só pra saber de todos esses bafões. Sim, sim, sim. Mas voltando também ao nosso tema, né? Que é falar um pouco da sua exposição no Museu Afro. Claro. Que intitulada Proteção, né? Essa exposição individual. Que você inaugura a sua primeira exposição individual. E o Sim. Museu Afro também tem a honra de receber a sua primeira travesti, né? Numa exposição ali. Aham. Que marca muita coisa, né? Pra mim é o começo de uma nova era. Nossa, eu senti isso Eu também também. senti, tá, gata? Foi tão bonito. Bonito. Tá sendo ainda, né? Aquela abertura no dia, foi tudo tão mágico. E, né, essa exposição, essa produção dessa série foi comissionada pelo museu. É uma série que ela possui muitos símbolos, né, muitos conceitos, aspectos simbólicos e conceituais que acabam se conectando com algumas questões que você trouxe, eu acho, da sua trajetória. Sim. No entanto, eu gostaria de trazer para esse lugar que você explora na imagem, que é essa relação com a sua mãe, né? Pensando essa ancestralidade feminina a partir também da relação maternal que vocês têm, não exclusivamente pensando em algo biológico ou genético, né? Como é comum a gente entender a ancestralidade de modo ocidental, né? Mas pensando outros aspectos também. E aí gostaria que você falasse pra gente, contasse um pouquinho sobre essa obra, né? Proteção. O que é proteção para você, Rafaela Kennedy? Como que esse processo se desenvolveu com a sua mãe? Como que é essa ancestralidade feminina, que é também materna, né? Reverbera. Nesse processo de produção artística mesmo. Tudo. Nossa… Tá bem bonita, né? Tá linda! Aquela exposição. Gente, que maravilhoso. Mas quando eu recebo o convite para desenvolver um novo trabalho, eu tava vivenciando um momento muito… Não sei se é específico, mas que
que é a vida de uma travesti no Brasil, né? Tinha acabado de perder um amigo, né? Que acabou se suicidando, que é o Agnes, que era uma pessoa transmasculina, que passou ali pelo ateliê e que a gente transicionou juntos, né? Então, quando acontece essa perca, assim, e esse processo do luto, me atravessa muito, assim, porque era alguém muito perto de mim e que... Poxa, que dor, né? Mas isso é algo que é muito constante dentro da nossa comunidade, né? A morte é algo muito próxima da gente, assim, né? Eu até brinco às vezes que a travesti anda lado a lado com a morte, né? A gente dá gargalhada, né? Assim, com a morte, porque aonde nos querem morta, a gente se faz viva, né? A gente se faz viva em um país que carrega dados alarmantes, assim, em torno da nossa experiência. Então, quando eu recebo essa notícia, né? Entro nesse processo de luto, eu tava muito atravessada, assim, e me gerou um medo. E eu percebi que teve momentos que eu saía na rua que eu sentia uma certa crise de pânico, assim, né? De que a qualquer momento o meu corpo poderia ser atravessado. E aí é uma coisa que eu gostaria de falar aqui também, é que eu sou uma travesti, né? Sou só uma artista, sou uma travesti. E o que eu tô dialogando do meu trabalho tá tão próximo de mim quanto qualquer coisa, né? Pode ser que a qualquer momento eu possa ser atravessada por uma violência, sabe? E em diversos graus, né? Por ser a pessoa que eu sou. Então, quando eu entro em um museu, quando eu sou a primeira travesti a fazer uma exposição individual, né? Ali dentro daquele museu, essa história também está entrando. O eu ser travesti está entrando ali. Então, naquele momento eu estava muito mexida com isso e estava realmente pensando como que eu poderia, a partir de todas aquelas sensações, gerar um lugar em que eu me sentisse segura, né? E aí, quando eu imaginei isso, eu imaginei diretamente a minha mãe, num lugar de oração, né? Porque desde que eu saio de casa, a minha mãe gera essa relação de proteção, de cuidar de mim, mesmo estando longe, de me acompanhar. Teve momentos que eu senti raiva dela, teve momentos que eu não compreendia a relação dela com a forma que ela escolheu viver dentro da religião dela, né, que é evangélica e que se tornou aí pentecostal. E acabou que com o tempo eu comecei a olhar melhor para isso e comecei a receber isso de uma maneira mais positiva, assim, sabe? Então, eu busquei nesse trabalho, eu acho que é o momento em que eu me alinho com a minha relação com a minha mãe. Eu me alinho em um ponto extremamente sensível, que é ela me compreender uma travesti, né? Poder falar pra ela, olha, eu sou uma travesti, a sua filha é uma travesti. Você não pode mais me chamar pelo meu nome antigo. Isso não me faz bem. Você tá me machucando, sabe? Então eu tive que entrar nesse lugar, assim, pra poder construir aquele trabalho, né? Mas a minha mãe nunca teve um lugar de violência, né? Ela sempre me cuidou mesmo. Só que nessa camada ela não me compreendia. Então, quando eu decidi fazer esse trabalho, eu precisei ajustar esse foco dessa relação. E foi uma das coisas mais bonitas, assim, que eu pude fazer.
e que tá me marcando profundamente dentro desse trabalho, assim, dentro desse momento. Como você falou, parece que é uma nova era. E realmente é uma nova era quando a gente consegue se sentir compreendida pela nossa família, né? Não tem algo mais precioso quando a sua família te compreende, né? A sua mãe te compreende quanto que você é. Então, esse trabalho, ele gerou isso. E realmente eu queria que ela aparecesse nesse trabalho como essa protetora mesmo. Como a mãe que põe a mão no Ori e cuida do Ori, né? Ela cuidou do meu Ori. Toda vez que eu vou a Manaus, eu peço para que minha mãe ore na minha cabeça. E ela ora profundamente. Nossa, fiquei toda arrepiada. Que lindo! Sim, Tô sim. emocionadíssima. Sim, eu também fico muito emocionada porque tá me marcando muito, assim. E é esse o lugar da proteção, sabe? E aí, quando eu falo dessa proteção do ser, do materno, né? Do cuidado, eu também tô resgatando toda essa história que eu vivi. Com a Vicenta, com a Dil, com a Pretinha. Todas elas me cuidaram, de alguma maneira. E eu queria falar sobre isso. Ali é só um começo daquela série, né? Da proteção, da relação com a minha mãe, com esse vínculo sanguíneo ali e tal. Mas essa mãe, aquela figura da mãe, ela pode ser várias figuras, né? Porque infelizmente a gente acaba não tendo esse lugar de segurança dentro da nossa família, ali de onde a gente nasce e vem, e acaba encontrando isso na rua, acaba encontrando isso em coletividades, acaba encontrando isso no terreiro, acaba encontrando numa ballroom, né? Então, eu quis falar sobre isso. E aí, eu decidi voltar para casa da minha mãe. Eu queria que fosse na casa dela. Eu queria que fosse com todo aquele espaço afetivo que é dela. Então, e aí eu levo para dentro daquelas imagens, para além do cuidado, né? Eu levo o meu corpo sendo ativado por um grafismo do Jorel, que é um artista que vem de São Gabriel da Cachoeira, que é no interior do Amazonas. Tá se formando lá na Unicamp e que conheci através de uma amiga, Nath, e conheci o trabalho dele e pedi para que ele me criasse um símbolo de proteção no meu corpo para eu poder fazer esse trabalho, porque além de tudo, além desse lugar do cuidado, tem um lugar de me possibilitar a vida, né? E da minha compreensão do que eu sou como uma travesti e desse lugar da ancestralidade indígena, né, que o meu corpo pertence, e também negra. Então eu queria que o meu corpo tivesse emanando de alguma maneira esse símbolo, né? E querendo ou não, o Genipapo, ele traz esse lugar da proteção, né? Quando te olham, a pessoa enxerga o grafismo, né? Não enxerga seu corpo diretamente. Então eu quis trazer para esse trabalho esse lugar também. Tem a coisa dos olhos vermelhos, né? Que as pessoas ficam muito... que é isso, esse olho vermelho? Outro dia teve uma criança em um grupo que ela falou comigo: olha, tia, eu passei ali pelo museu e vi uma mulher de olhos vermelhos. Eu falei, é minha amiga, tá? Sim. Isso é tão bonito que o público que passa pela obra, ele não tem como não ser capturado. Nossa. Mesmo aquele público que nunca entrou no museu vai parar ali pra ver a sua obra. Nossa, isso foi uma das coisas mais bonitas, assim. Recebendo menção no Instagram das pessoas que passavam e viam inesperadamente. As pessoas me abordando. Quando me encontravam, falavam, eu passei lá e ouvi o seu trabalho, que bonito, parabéns e tal.
Então, acho que isso também complementou o que a obra queria dizer, né? Estar aberta, num espaço aberto. Então, e aí, voltando para o lugar da proteção, eu entendo as minhas obras como esse lugar de, de magia mesmo, né? De conversa, de afeto, né? Imagem e magia, né? Quando a gente pensa em magia, ou quando a gente pensa terreiro, para mim é sobre intenção, né? Então, quando você coloca intenção em alguma coisa, você tá ali gerando um elan naquela coisa ali. Sim. Então, a minha intenção ali era poder canalizar isso para outras travestis, outras pessoas transmasculinas, não binárias, que a gente pode ter esse lugar de cuidado, né? Que a gente precisa ter esse colo. E também eu acho que é uma forma de sensibilizar mesmo as pessoas, né? Acho que é muito forte esse lugar da mãe, né? Eu não sei nem se eu tinha noção do quanto isso ia afetar as pessoas, assim. Então, Travesti também tem mãe, né? travesti Muitas também vezes tem mãe. a sociedade olha para esses corpos e não enxerga, né? Essas camadas. Exatamente. Nós temos mães, temos pai, temos exatamente família. isso. Nossa, como que isso não é Isso é um processo de humanização. Como as pessoas não pensam isso, né? A gente tem mãe, a gente também é filha, a gente também é filho, sabe? Somos netas, né? Netas. A gente recebe amor também, Também. sabe? Então É isso. Como, né? Então, esse trabalho, nossa, é muito sobre isso, assim, e coisas que eu ainda vou descobrir, né? Que as pessoas ainda vão me falar, Com porque é certeza. tanta coisa. É tanta coisa. Mas é uma forma de emanar o amor mesmo, o afeto, e dizer que tem coisas que ultrapassam, né? Eu acho que o amor é uma forma de ultrapassar qualquer coisa, assim. E minha mãe me amou e tem me amado. E a gente tem se amado cada vez mais. Foi a primeira vez que ela vem para São Paulo. É a primeira vez que eu recebo minha mãe na minha casa. É a primeira vez que eu tenho um espaço que eu chamo de casa e que eu posso receber minha mãe, sabe? Depois dessa longa jornada de 12. Axé, prosperidade. Depois de uma longa jornada de 12 anos. 12 anos. Sabe? Então, eu tô muito feliz por esse momento. Que lindo. Tô Nossa, muito feliz. Moldou a nossa relação de uma outra maneira. Minha mãe conheceu meu esposo, Pedro Jorge. Foi tão bonito a gente se reconhecer de novo. E eu só entendi que ela precisava estar nessa abertura dessa exposição quando eu estava saindo de Manaus, quando eu estava quase chegando em São Paulo, que eu me imaginei estando na abertura da exposição sozinha, sem a minha mãe e a minha mãe nas imagens, e eu falei, isso não faz sentido. E faltava pouco tempo para abrir a exposição, então eu decidi, eu falei, vai ser agora que eu vou trazer a minha mãe pra cá. E eu amei. Foi muito bom relembrar do que a gente é juntas, do nosso amor, do nosso afeto, de como a gente é parecida, não só fisicamente, mas em tudo, assim. tudo. A gente é muito parecida. E eu acho que a coisa do poder da palavra é uma coisa que vem dela, sabe? E foi um encantado que me falou isso. Lá no Pará. Que eu fui num terreiro, seu Simbamba. Ele olhou pra mim e falou: você é... Como que ele falou? Você é uma rezadeira. Foi isso, esse trabalho tem isso também. Ele falou: você é uma rezadeira. Você sabia disso? Aí eu assim, já chorando. Aí ele falou: isso é coisa de família. E aí quando ele falou isso, assim, minha mãe veio claramente, assim. E minha mãe é uma pessoa que intercede muito pela minha vida, que cuida muito desse lugar da família, né? Que tem vários netos e dentro das impossibilidades ela faz ser possível.
O afeto é algo que não acaba. E, enfim, ela foi tão corajosa quanto eu, quando eu decidi sair de casa com 18 anos, sabe? Então, é sobre esse poder também. Olha, Rafa, muito emocionante ouvir você falando. Tudo vai se encaixando. E por ter convivido com o seu trabalho durante esses meses, ter percebido ele sozinha, ou junto com o público, ou junto com os colegas de trabalho, você trazendo aí essas questões, tudo vai se encaixando. Sem falar o quanto que, pra mim, né, eu sou também uma travesti, como é importante, sabe? Ter você ali, ter o seu trabalho exposto naquela magnitude, porque né, É uma é uma magnitude, é uma escala grande. E Sim, quando eu penso representatividade, é sobre isso também. exatamente. Não somente a mão da travesti, mas o corpo, a imagem dessa travesti sendo humanizada a partir dessa relação de uma ancestralidade feminina, Exatamente. materna. E eu acho que isso abre muitos caminhos, assim, possibilidades para que outras meninas trans, outras travestis, Sim. negras, indígenas possam sonhar um dia também, sabe? É possível. Em ser artistas, em estar nos possível. lugares. É possível. É possível. Sim, e eu decidi esses tempos que eu quero dar uma casa para minha mãe, né? Eu acho que pensar Brasil é pensar nisso, né? A gente que Casa. vem dessa geração, né? Das nossas mães, que passaram por tanta coisa, assim. Que sacrificaram muita coisa pra gente poder conseguir E chegar esse onde trabalho chegamos, que está né? no museu também é sobre esse aprendizado, né? De humanizar mesmo. Porque às vezes, eu vou mandar aqui um recado para as pessoas trans, a gente fica, ai, eu sou traumatizada, a minha família me traumatizou, mas se você é traumatizada, imagina sua mãe, imagina sua avó, que nem teve psicólogo, sabe? Então, tipo assim, tipo, pega leve, sabe? Tenha cuidado, olhe pra sua família, pra sua mãe com mais cuidado, com mais amor mesmo. A gente é essa geração da cura. A gente veio pra promover a cura, e promover a cura significa abrir mão de certos lugares, que às vezes é a da certeza, sabe? Então acho que reconhecer isso também, nesse momento, me fez muito bem, sabe? Me fez crescer, tem me feito brilhar mais, acordar com mais vontade, ter um propósito, né? Entender e desejar dar uma casa para minha mãe faz parte disso, porque desse mesmo período que eu estou aqui, é o mesmo período que a minha mãe enfrenta diversas coisas, né? E aí eu tô falando de precariedade mesmo, né? Então ai, que lindo, a Rafaela, artista, travesti. Eu não sou só isso, né? Eu tenho várias pessoas à minha volta que caminham junto comigo, e que se o meu trabalho caminha, essas pessoas também caminham. Essas pessoas também são fomentadas. E aí eu não tô falando só das pessoas que estão do meu lado, mas tipo as pessoas que eu fotografo dentro de um processo artístico. Eu considero isso de extrema importância, né? Se entra um dinheiro a partir de uma obra, eu vou direcionar esse dinheiro para quem trabalhou junto comigo, né? Porque eu sei que tem muito artista aí que trabalha com imagem de outras pessoas e Beijo. beijo. E eu acho que isso se trata, acho que, de uma ética mesmo. E é meio problemático falar de ética, né? Mas eu considero isso importante no meu trabalho, né? Desde que eu comecei, todo momento que eu participo de uma exposição, que eu vendo um trabalho, esse aqué, esse dinheiro, ele também é direcionado para quem tá ali. E é por isso que eu fico puta da vida de quem chega para mim e quer utilizar o meu trabalho
sem retribuir alguma coisa. Sem uma contrapartida. Sem uma contrapartida. Teve um cara de uma galeria que ele ficou como assim? Eu nunca vi artista cobrando para participar de uma exposição. Até porque talvez você nunca trabalhou com travesti. Você não sabe qual é o lugar da artista travesti, do artista transmasculino, né? É muito fácil você ir lá pegar. Ai, que galeria linda, olha, dissidência. Não é sobre isso, eu odeio isso. E justamente porque tem uma grande história por trás desses trabalhos. Tem a vida das pessoas atrás desses trabalhos. E são pessoas negras, indígenas, trans, travestis, transmasculinas. E tem a minha vida também. A minha vida é extremamente importante. E essas instituições, essa galera que trabalha em instituição, que tem o poder na mão, precisa levar isso em consideração. Entendeu? Que não é... Ai, sabe... Eu acho justo, assim, eu acho que as instituições e esse lugar da arte contemporânea precisa ter mais sensibilidade, sabe? E mais senso de justiça, de reparação, sabe? Então, quando eu caminho com o meu trabalho, as pessoas que estão comigo caminham também. Gostei muito. Vários recadinhos dados, tá? Pra quem é bom entendedor. Meia palavra trans basta. Exatamente. Adorei, Rafa. Muito obrigada. Eu acho que a nossa conversa foi muito produtiva. Você trouxe muitas questões importantíssimas. Foi muito leve, foi muito gostoso poder te ouvir hoje. Enriqueceu muito a minha bagagem. Já sempre fui uma admiradora do seu trabalho. E agora consigo ter mais substância, né, também para falar sobre. E é isso. Acho que todas as mensagens foram dadas. A gente poderia continuar essa conversa e prolongar ela por horas e horas. Entanto, como a gente tem um tempo limitado, né? A gente precisa ir finalizando. Então, estamos finalizando aqui o nosso bate-papo. Infelizmente. Foi realmente muito bom. Muito bom, né? Com a artista Rafaela Kennedy, tá, gente? Quer falar o seu arroba aí pro pessoal? Claro, vai estar na descrição do podcast, mas fala também. O meu arroba é _Rafa Kennedy. Com 2 N's, o Kennedy? Kennedy com 2 N's. Minha mãe, assim, arrasou demais. É essa pessoa, a Rafaela Kennedy, gente. A Rafa, ela é uma artista de ascendência indígena e negra. Ela é uma travesti amazônica, amazonense, manauara. Atualmente, ela foi indicada ao Prêmio Pipa. Apenas, tá, pessoal? É uma das artistas visuais que tem contribuído para uma renovação no campo das artes visuais. Possui uma produção com muitos significados. E eu gostaria de reiterar o quanto é importante ter uma artista como você, fazendo parte do acervo do Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo e também dos programas expositivos. Antes da gente encerrar, vou passar um recadinho aqui para quem tá ouvindo. Nós teremos outros episódios de podcasts, eles serão lançados na sequência, a partir desse. Então, gente, fica ligado aí, tá? Nas nossas redes, para acessar os demais episódios. Principalmente no Instagram, porque provavelmente vai ser lançado lá e serão direcionados para a plataforma. Para finalizar, agora é finalizando mesmo. Gostaria de agradecer a Rafaela Kennedy, Rafa, toda a sua dedicação, sua generosidade, sua disponibilidade em conversar sobre a sua história, sobre sua trajetória, sobre as suas obras, sobre essa série que está em exposição no museu. Em nome do museu, né, Afro-Brasil Emanuel Araújo, do Núcleo de Educação, eu gostaria também de desejar muito sucesso, muita prosperidade na sua carreira, que os caminhos eles estejam sempre abertos, que sua trajetória seja sempre acompanhada de energia, da força
e da feminilidade das ancestrais, pois elas nos ajudam aí a subverter um pouco a ótica de gênero cis-colonial, né, gata? A gente tá travestilizando o Museu Afro com esse episódio. Tudo. Isso é muito importante. Tudo. É, remexer essa estrutura, né? Que por tanto tempo foi uma pauta um pouco minorizada dentro do próprio movimento negro. Aham. E com isso, né? Encerramos aqui o nosso episódio. Ai. Agradecemos. Gratidão, Obrigada. gratidão. Saudamos as ancestrais. Gratidão pela escuta generosa, né, de todo mundo que tá aqui nesse momento. É muito importante a palavra, é muito importante a gente se afetar, né, e criar essas histórias, criar as nossas próprias histórias. Então, agradeço e deixo um abraço no coração de todo mundo e que a gente possa se encontrar mais vezes por aí. Por aí, pelas encruzilhadas. Pelas encruzilhadas. Eu, Rafael, estou muito atravessada por esse encontro. Não posso deixar também de agradecer aqui as meninas do estúdio que nos Sim. recebeu, o Estúdio Mate, aqui na companhia das queridas Adessa e a Isabela. Muito obrigada pelo acolhimento, pela recepção, comidinhas, cafezinho. É isso, pessoal. Fiquem de olho aí nos próximos episódios. Muito obrigada mais uma vez. Gratidão, axé. Obrigada. Laroyê, caminhos abertos. Vamos que vamos. Salve os pretos velhos, as pretas velhas. As pombagiras. As pombagiras. Tudo muito bom. Axé, Obrigada. nega. Valeu. Ai.